Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos neste dia que está começando, neste sábado. Hoje é dia 25 de maio. Que o Senhor abençoe a tua casa com graça, com paz, com amor, com alegria, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 3. Enquanto você vai aí encontrando o capítulo 3, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. E pedimos que o Senhor também perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrá-los que amanhã nós temos às 19 horas o culto de adoração, uma palavra dos céus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E você é o nosso convidado. Vamos ler então capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios. Eu não sei se você sabe, mas essa é uma das epístolas ou cartas da prisão, que Paulo enviou. Algumas das epístolas que nós temos aqui na Bíblia, algumas das cartas enviadas por Paulo, elas foram escritas a partir da prisão, quando ele estava preso. E esta carta à igreja de Éfeso é uma delas. E no capítulo 3, então, Paulo começa justamente falando isso. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo ele se dedicava a pregar a Cristo e Cristo crucificado que ressuscitou. Nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo, seja com Barnabé, seja com Silas, eles tinham um método, eu vou usar esta palavra, de chegar numa cidade, ir até uma sinagoga dos judeus, pregar aos judeus num primeiro momento, e a partir desse momento em que eles eram rejeitados, eles iam então aos gentios daquela cidade pregar a palavra de Deus. Paulo sempre fazia desta forma. Você pode observar isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo está dizendo aqui que ele era um prisioneiro em Cristo Jesus por amor de vós gentios. Então, ele sentia um amor muito grande e aquilo, ainda que ele estivesse preso, ele não se considerava um prisioneiro de homens ou das circunstâncias, mas um prisioneiro por Cristo, por amor aos gentios. Amém? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. O que significa isso? É um tema que Paulo já começou a tocar nesse assunto desde o início dessa epístola, que é a salvação dos gentios. Nós temos que ter em mente uma coisa muito importante. Por mais que nós vivemos um tempo de igualdade, etc., nós precisamos entender que o Antigo Testamento, a revelação de Deus, ela começa lá com Abraão, aonde Deus já prometeu a Abraão salvar todas as nações, todos os homens de todas as nações. Em Isaías, também a palavra do Senhor diz ali que Isaías profetizando disse que a salvação viria para todos. Mas, no primeiro momento, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, esta salvação, esta disposição estava somente, pertencia somente aos judeus e não aos gentios. Então, os gentios eles estavam excluídos dessa graça. Somente os judeus, somente o era povo de Deus, era nação de Deus, era família de Deus. A partir do Novo Testamento, em Cristo Jesus, a igreja se torna esse corpo de Cristo na terra, para que todas as nações, todas as raças, todas as tribos, sem discriminação a nada, possam ser salvos. A salvação, então, ela é estendida a todos, independente de ser judeu ou não. Então ele diz sobre essa dispensação. Dispensação é uma palavra que significa nada mais do que administração, intendência, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Nós falamos já sobre isso. Essa palavra mistério ela é usada muito nesta epístola de Paulo aos Efésios, e esse mistério no sentido de que, ainda que no Antigo Testamento Abraão sabia que todas as famílias, os povos seriam abençoados por intermédio dele, que Isaías, como eu citei, profetizou que a salvação viria a todos os homens, ainda assim era um mistério, eles não compreendiam de que forma Deus ia fazer isso. Mas agora esse mistério que estava oculto até Cristo é revelado a nós.
E nós agora sabemos que todo aquele que crê em Jesus Cristo, não é mais somente o judeu, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, converte os seus caminhos, porque, amados, crer implica em obedecer. Não existe um crer e não obedecer. Porque se eu não obedeço é porque eu não creio. Estamos falando bastante sobre isso essa semana também. E então ele diz, olha, a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, ou seja, nos capítulos anteriores que nós lemos, Paulo falou exatamente disso, que aquele muro de separação que havia entre os judeus e os gentios foi derrubado, foi extinto aquele muro. Agora todos que se achegam a Jesus, sejam eles judeus ou gentios, eles se tornam família de Deus, povo de Deus, nação de Deus. Não são mais somente os judeus. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, olha só de novo, do mistério de Cristo. Esse mistério fala dessa revelação que era dada no Antigo Testamento, que não se compreendia, mas que se cumpre em Cristo. É por isso que Jesus também é o cumprimento da lei, dos profetas, de tudo que está no Antigo Testamento, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Exatamente o que nós estamos falando. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, ó, a Bíblia explicando a própria Bíblia, a saber que os gentios, nós que não somos judeus, são coerdeiros. O que é coerdeiro? É herdeiro também. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, amados, por meio de Cristo Jesus, todos nós somos reunidos num único corpo, numa única família. E agora nós somos coparticipantes das promessas, coerdeiros das promessas de Deus, em nome de Jesus, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele está, claro, citando o seu encontro e o seu chamado na estrada de Damasco, quando uma luz brilhante aparece para Paulo, e ele então ali, ele tem um encontro com Jesus, e ele pergunta, quem é, Senhor? E o Senhor diz, eu sou aquele a quem tu persegues. E então ali, Paulo então tem a sua conversão, o momento em que ele reconhece Jesus Cristo como Senhor, e ele passa de perseguidor a um homem perseguido por causa de Cristo. Antes ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo. Agora que ele se converte a Cristo, ele passa a ser perseguido também. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que coisa tremenda, amados. E aqui ele não está usando de uma falsa modéstia, mas é algo que ele sabia que ele era o menor de todos. Ele reconhecia isso de verdade. Não era uma falsa modéstia, mas que a ele foi dada essa graça de pregar aos gentios o que o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que é a salvação, que é a salvação que nós temos em Jesus Cristo, que nós somos coerdeiros, coparticipantes. Oh, amados, é algo tremendo isso. Nós precisamos entender que é momento e é tempo de nós buscarmos Jesus de todo o nosso coração. Quando nós lemos a palavra de Deus e vemos tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus preparou para nós, nós não podemos mais fugir desse chamado, sair deste caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas temos que andar na palavra de Deus e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então esse mistério estava oculto lá no tempo dos profetas, amém? No Antigo Testamento, mas que agora aquilo que estava oculto foi revelado pelo Espírito de Deus. Estes mistérios, ou este mistério que está em Cristo Jesus, agora é revelado, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados, ouça isso, dos principados, aqui, opa, pulou, e potestades nos lugares celestiais. Então se torne conhecida. Principados e potestades fala tanto dos anjos bons como dos anjos maus.
Agora é conhecido por todos qual era o plano de Deus que estava oculto, que era um mistério, inclusive nas regiões celestiais, para os anjos não sabiam. E aí ele continua dizendo, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós hoje podemos entrar na presença do Senhor. Nós hoje podemos estar diante do Deus Todo-Poderoso, ter comunhão com Ele. Hoje você pode sentar, amados, você que talvez tem tido dificuldade quando você vai orar, a tua oração parece algo mecânico, você sente como se estivesse fazendo uma oração mecânica. Escute, amados, ali você está conversando com teu Pai, com teu Deus, com teu Senhor, com o Espírito Santo. Amém? Então é um diálogo, é uma conversa, não é algo mecânico. Ainda que às vezes você possa pensar isso ou parecer isso, não é. Ele está ali te ouvindo, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Eu quero convidar você a orar nesta manhã de sábado. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos nos prostrar aos teus pés, beijar os teus pés nesta manhã, em adoração, nos humilharmos aos teus pés, te dar o nosso coração, Senhor. Fala conosco nesse dia, Senhor. Que nesse dia nós possamos andar na tua palavra, guiados pelo teu Espírito Santo, cheios da tua presença, sendo testemunhas fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, andar no teu caminho, fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo chamado. Te agradecemos porque o Senhor nos resgatou das trevas. Te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas e as nossas famílias. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que estejam cercando e cuidando das nossas casas, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, dando sabedoria, dando discernimento, dando revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Vai, Senhor, nos ungindo da cabeça aos pés, quebrando todo jugo maligno e cobrindo as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de dar like, de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.